A gente aqui no estúdio recebe a jornalista, comentarista política do Jornal Correio da Paraíba, Lena Guimarães. Boa tarde, Lena. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. A gente está numa fase de que os candidatos estão se esforçando para conquistar aqueles votos de indecisos, votos nulos, que todas as pesquisas em todo o Brasil apontam para um crescimento nas eleições deste ano. O que é que pode pesar, Lena, na conquista desse voto? Pois é, a apatia do eleitor é muito grande em relação às eleições desse ano, né? A desconfiança em relação aos políticos é muito grande, né? Mas a pesquisa da MDA para a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, né? Perguntou aos eleitores, né? O que é que posicionamento os candidatos podem ter que podem facilitar, né? Levar, influenciar o voto deles, né? Levar a uma decisão de voto favorável a esse candidato. E colocou alguns temas que são bem polêmicos, né? Por exemplo, se o candidato for a favor, né, de acabar com os privilégios dos servidores públicos, né? Como o eleitor votaria, né? Ele se sentiria mais à vontade, mais estimulado a votar nesse candidato ou menos estimulado? Hermes, por incrível que pareça, 61,1% disseram que se sentiriam mais estimulados a votar em quem assumisse o compromisso de cortar os privilégios dos servidores públicos, né? Menos de 10%, né, apoiavam, né, as regalias que são, né, associadas aos servidores de alta patente em todo o Brasil, né? Ser a favor de redução de impostos. Imagina, tem aí quase unanimidade. Essa é quase a unanimidade, né? 79,4% dos eleitores dizem, se um candidato defende corte de impostos, já tem minha simpatia. Se ele defende aumento de impostos, ele está condenado a não receber votos, né? Isso é contra a liberação do porte de arma. No Brasil tão violento, qual seria a sua aposta? É um tema polêmico, né? Verdadeiramente eu não vi essa pesquisa, os dados dessa pesquisa, mas eu acho que quem garantisse a volta do porte de arma possível, talvez ganhasse voto, é isso, não? Não, por incrível que pareça, o brasileiro... Surpresa, né? Pois é uma surpresa. Por incrível que pareça, 50,1% dos brasileiros não querem, não se sentiriam estimulados a votar num candidato que defenda o porte de armas. Se bem que a gente está ali no limite, né? 51%. Mas só 24% defendem. Se sentem mais estimulados a votar num candidato que defende o porte de arma, né? Outro tema muito polêmico no Brasil é a questão do aborto, né? Nesse momento em que o país e o mundo todo vive uma onda, né, de emancipação feminina, né? E o aborto é discutido como um direito que a mulher tem, né, de interromper uma gravidez, né? Foi perguntado ao eleitor, né? E você, se um candidato defender o aborto, ele vai ter o seu voto? 62,8%, quer dizer, quase 63% disseram não. Só 9,9% dos eleitores disseram que se sentiriam mais inclinados a votar no candidato que defende o aborto. Quer dizer, no Brasil, a mudança da lei que hoje proíbe o aborto não vai ser fácil, né? Vai ser, como em outros países, muito grande, né? Tem uma resistência muito grande, né? A defesa da vida é um princípio muito forte, né? Pois é, temas importantíssimos abordados nessa pesquisa. Pois é, e mais importante, Hermes, foi perguntado ao eleitor quais as características, né, que ele vai mais observar, né, na escolha do candidato dele. O eleitor, ele tá com o perfil do candidato ideal muito definido, muito claro na mente. O problema dele vai ser encontrar o candidato, né? Mas, por exemplo, 75,9% disseram que a primeira coisa que vai olhar é se o candidato é honesto, né? Em segundo lugar, estão as propostas do candidato para o Brasil, né?
quase 50%, 49,1%. E depois a trajetória de vida, porque a trajetória de vida do político é que se diz se a propaganda que ele faz, ou se o discurso que ele faz é real ou não, né? Então, quase 22%, 21,7%, disseram que vão prestar muita atenção a essa trajetória para saber se ela é compatível com o discurso que faz o candidato, né? É um peso muito forte esses temas que vão decidir o voto, para onde o voto desse eleitorado vai. Com certeza. O eleitor também foi indagado sobre como ele está se informando, Hermes, em relação... Essa é uma grande questão, porque tem muita gente apostando em rede social e internet. Pois é, a pesquisa mostra o contrário. A pesquisa mostra que a televisão ainda é o grande meio de informação da população brasileira no que diz respeito à política, né? O eleitor, ele respondeu 63,7% que se informa sobre política pela televisão, certo? E apenas 28% pelas redes sociais. Só que os que se informam pelas redes sociais ainda discutem a credibilidade de muitas informações que recebem. As informações da televisão, né, ela já vem com um carimbo, um selo, né, de credibilidade. Conferida, verificada, a responsabilidade das empresas. A responsabilidade, né, dos jornalistas. Isso. E foi perguntado também ao eleitor o que é que terá maior influência, né, na decisão de voto dele. E ele disse, olha, com certeza o debate. O debate que está sendo feito entre os candidatos, ele vai influenciar a decisão de voto, porque é o confronto de ideias. 34,2% disseram que é pelo debate que vão decidir o voto e 20% que vão acompanhar de perto, né, o guia eleitoral, a propaganda eleitoral dos candidatos, as propostas dos candidatos, né, as ideias que eles vão defender, os princípios que eles vão anunciar para decidir um voto de uma forma mais consistente. Importantíssimo, porque também a gente chama já a atenção do debate que a TV Correio vai realizar com os candidatos nessa reta final de campanha, porque a partir da aproximação das eleições, né, os candidatos vão elevando o tom, vão mostrando propostas, vão ficando mais antenados com o que o eleitor está pensando, mas vão, ao mesmo tempo, elevando o tom nesses debates. Com certeza, o debate é muito importante, porque uma coisa é o candidato dizer, eu defendo isso, eu fiz aquilo. No debate, os opositores podem questionar se ele realmente fez, né? Eles podem confrontá-lo, mostrar que não é bem daquele jeito, né? Exatamente. E o eleitor, com as duas informações, né, tem condições de decidir muito melhor. Com certeza.